No Python na prática hoje, nós vamos aprender a mostrar aquela caixinha de seleção para pedir para o usuário escolher uma pasta ou um arquivo em seu computador. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, a gente vai começar a resolver um problema que eu tenho aqui com alguma frequência. E talvez você tenha alguma coisa parecida aí também no seu dia a dia. Periodicamente eu preciso copiar alguns arquivos ou pastas para dentro de outras pastas específicas. Então, talvez a manifestação mais comum desse problema seja algum tipo de backup, né? Então, às vezes você pode querer guardar alguns arquivos que você já sabe onde estão em alguma pasta específica, algum HD externo, alguma coisa desse tipo. Mas no meu caso, o problema ele é ainda mais específico. Então, a gente comprou um pacote de animações, de algumas coisas que a gente pode utilizar com o nosso editor de vídeo, que é o Final Cut Pro. Então, esses arquivos eles ficam dentro da pasta lá do Final Cut, né, da pasta de aplicações. E toda vez que a gente atualiza alguma versão do Final Cut, os arquivos são todos deletados. Ele limpa aquelas coisas adicionais que a gente colocou e a gente precisa chegar lá e mover todas elas de novo, né? Então são várias pastas e isso começou a ficar incômodo. Para o vídeo ficar mais didático e a gente poder aprender mais recursos da linguagem, eu resolvi dividir o problema em duas partes. Então nessa primeira parte, a gente vai apenas construir um arquivo de texto, um CSV, que tem as referências, né, os endereços de todas as origens e os endereços dos destinos. Então a gente vai poder ler esse arquivo e saber quais são os arquivos e pastas que a gente quer copiar e para onde a gente quer copiar essas coisas. E a gente vai construir esse arquivo CSV de uma maneira diferente. Ao invés de a gente escrever ele diretamente ali na mão ou colocar realmente os endereços no código, como a gente já até fez em alguns outros vídeos, a gente vai abrir aquela janelinha de seleção e vai permitir que o usuário possa selecionar no seu computador que pastas, que arquivos são esses. Daí na segunda parte, no próximo vídeo, a gente utiliza esse arquivo CSV que a gente construiu para poder mover os arquivos para os seus respectivos lugares, né? Então a ideia é que esse CSV fique ali armazenando direitinho quais são os endereços de origem e de destino e que a gente não precise ficar reconstruindo ele o tempo todo. Então tem aqui o nosso arquivo selecionar.py em branco e a gente vai dar uma olhadinha na documentação do Python para fazer alguns experimentos. Então eu já selecionei aqui algumas coisas que podem ser úteis para a gente e uma delas é esse módulo tkinter, em que a gente consegue fazer algumas coisas de interface gráfica no Python. Inclusive você pode fazer botões, pode fazer aquelas caixinhas para a pessoa escrever, enfim, várias coisas aqui mais sofisticadas. Não é meu objetivo aqui fazer um tutorial de tkinter, a gente entrar nos detalhes dessa biblioteca, mas a gente pode utilizar essa parte aqui de File Dialog, responsável por criar essas janelinhas que o usuário vai selecionando alguma coisa, tá? Então ele fala que tem algumas opções aqui, né? Então pode pedir para abrir um arquivo ou abrir vários arquivos, para salvar um arquivo e também para abrir o arquivo, mas retornar não o arquivo para você manipular, mas o nome dele, né? O endereço dele ali para você poder trabalhar. Olhando especificamente para o meu problema, eu não preciso mover arquivos, mas eu tenho que mover pastas inteiras, né? Então, dentro das pastas tem esses arquivos de animações, de transições e etc. E a gente vai ter que mover as pastas inteiras. Então, se você precisar mover arquivos, você vai utilizar ou esse AskOpenFileName ou esse FileNames aqui, né? Em que você vai poder selecionar vários arquivos de uma vez. Eu vou até testar primeiro com um desses para você poder ver como é que a coisa funciona e depois a gente vai para a solução que eu vou deixar nesse código, que vai ser esse AskDirectory que eu vou utilizar, tá bom? Então a ideia é poder importar esse módulo tkinter, né? Na verdade já vou importar esse file dialog aqui do tkinter, então from tkinter import file dialog, beleza? Então eu posso sumir com esse cara aqui no começo. Essas opções a gente não vai passar nada, vai utilizar o que tiver de configuração padrão lá. E se eu colocar apenas essa linha e executar, olha só o que acontece. Apareceu aqui pra gente um seletor, tá? Então você vê que ele vem com uma aparência bem natural para o sistema, né? Então estou utilizando o macOS e ele fez um seletor aqui, realmente como são os seletores do Mac. E eu posso selecionar um ou vários arquivos, tá vendo?
posso selecionar vários arquivos de uma vez, segurei o Shift aqui para fazer essa seleção. E vamos ver o que essa função retorna aqui, né? Então, vou botar aqui filenames igual, e a gente vai exibir esse filenames aqui embaixo, que seria nome dos arquivos em inglês, né? A gente exibe ali embaixo para ver o que acontece. Então, se eu cancelar, ele retorna nada, né? Retorna um none, provavelmente, porque não apareceu nada aqui. E se eu selecionar, vamos ver, selecionar um único arquivo, ele retornou aqui uma tupla com um único arquivo, né? Com um único elemento dentro. Então, legal, então a gente já sabe que ele retorna uma tupla com tudo que você tiver selecionado aqui. Olha lá. Abre o parênteses aqui, vem separando por vírgula cada um daqueles elementos e a gente consegue ver o endereço absoluto de todos eles. Se você utiliza o Windows, provavelmente seus endereços eles têm a barrinha virada para a esquerda, né? Eles começam com C dois pontos, D dois pontos, alguma coisa desse tipo. Então, um endereço um pouco diferente. Mas com essa metodologia aqui vai funcionar da mesma maneira, tá? Se você tem algum problema, alguma dificuldade em trabalhar com endereços, tanto relativo, absoluto, e essa transição, essas questões de Windows, Mac e Linux, eu sugiro para você um vídeo que a Kizzy gravou aqui utilizando a biblioteca pathlib, que permite que você converta entre endereços de um sistema operacional para o outro, tá? Então você poderia utilizar as funções que ela te ensina a trabalhar lá para poder fazer essa conversão sem problemas. E se você estiver utilizando funções como essa aqui, né, ASCII Open Filenames, ou as funções do módulo OS, que a gente já trabalhou em vários vídeos aqui no canal, você vai conseguir sempre pegar um endereço de uma maneira que seja portável, né, que a pessoa vai poder executar o programa independentemente de qual for o sistema operacional dela. Se você quer aprender sobre programação, ciência de dados e inteligência artificial e participar de discussões sobre novas tecnologias e seus impactos na sociedade, então se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Beleza, a gente viu aqui como é que é o funcionamento dessa função. Pô, um negócio bem simples, né? A gente simplesmente importou aqui na primeira linha, adicionou uma outra linha e pá, já apareceu uma janelinha ali, uma interface gráfica para a gente trabalhar. Mas o que a gente quer não é arquivo. Eu vou até testar aqui, tentar selecionar um diretório e você vai ver que infelizmente eu não consigo dar o open num diretório, tá vendo? Então vou mudar aqui o nome da variável agora para tipo dir path, né? Então assim, caminho do diretório, tá? E a gente vai exibir também o que é retornado dessa função. Quando eu clicar aqui, ele abre agora e eu consigo selecionar uma pasta e vem a opção aqui de escolher, tá vendo? Então bem legal isso. Então essa é a base que a gente precisa para resolver essa primeira parte do problema. Agora é só a gente conseguir pedir o endereço de origem, o endereço de destino e fazer isso algumas vezes, né? Tem algum mecanismo de repetição que permita ao usuário fazer isso várias vezes dentro do nosso programa e eventualmente a gente vai parar. Vamos colocar aqui origem igual a isso. Aí o destino a gente pede de novo. Opa! Então vou pedir duas vezes, né? Origem e destino, vou ter essas variáveis ali. E a ideia é que a gente possa escrever isso num arquivo. Então, existe uma maneira bem tranquila da gente escrever isso no arquivo. E, apesar de ser um arquivo com uma extensão específica, né, o CSV, como ele é um arquivo que tem uma estrutura muito simples, basta a gente separar os elementos por vírgula, a gente pode utilizar a forma tradicional de escrever arquivo. Você pode abrir o arquivo para escrita aqui com a função open, aí você passa o endereço. E aqui eu até tenho já um exemplo aqui nessa área de input, diretórios.csv. Então você vê que a nossa estrutura vai ser origem, vírgula, destino no começo, é o cabeçalho do nosso CSV, e depois segue cada um dos dados, né? Então a primeira linha depois do cabeçalho vem um exemplo aqui de um endereço de origem e um endereço de destino, tá? E vai pular a linha e vai repetir isso, cada linha vai ser exatamente da mesma maneira, tá? Então eu vou apagar esse nosso exemplo escrevendo um arquivo com o mesmo nome, tá? Diretórios.csv,
e abrindo ele para escrita. Então, quando você abre o arquivo para escrita, se ele já existir, ele vai ser apagado, vai ser sobrescrito. Se ele não existir, vai ser criado um arquivo com esse nome, tá? Só que eu não posso botar só diretórios.csv, eu tenho que botar input/diretórios.csv, tá? Porque ele está aqui dentro desse diretório chamado input. E aqui entra aquilo que eu estava falando para vocês, que esse códigozinho aqui não funcionaria no Windows, por exemplo. Então, para manter a coisa portável, eu teria que importar o módulo OS. E aí a gente faz o seguinte, ao invés de escrever o input barra aqui, a gente bota os.path.join, de juntar, e eu peço para juntar input com diretórios.csv. Então, esse open aqui é a função que você pode utilizar para abrir o arquivo, tanto para leitura quanto para escrita, né? Leitura tem um R aqui, por padrão é o R, para escrita você tem que botar o W. Se você quiser adicionar coisas no arquivo, você vai utilizar o modo de abertura A, de append, e aí você consegue não abrir ele sobrescrevendo, né? Para escrever, você vai abrir para escrever apenas a partir do final dele, mas aqui a gente quer sobrescrever tudo, tá? E para garantir que a gente vai fechar o arquivo, que a gente não vai deixar os recursos mal utilizados aí na nossa aplicação, a gente vai utilizar essa cláusula if, em que o nosso arquivo vai existir, né? Vai estar aberto apenas enquanto a gente estiver trabalhando identado aqui dentro do if, certo? Então, if open, esse endereçozinho aqui, como vou chamar esse cara de dir csv. Então essa vai ser a nossa variável aqui para trabalhar com ele. A gente vai poder fazer alguma coisa. Então a ideia é que eu possa usar esse dir csv para escrever alguma coisa nele, tá? Então eu poderia escrever, por exemplo, uma string que tem origem e destino. Então repara que eu estou substituindo os valores das variáveis, né? Eu marquei esse fzinho aqui, coloquei as chaves, então eu não vou escrever origem e destino, eu vou realmente escrever o que tiver na variável origem e o que tiver na variável destino. Não posso esquecer de escrever antes origem e destino mesmo, né? Porque é o cabeçalho do nosso CSV. Então repara como esse é diferente desse aqui, tá? Então com isso a gente vai substituir aquele arquivinho diretórios.csv por alguma coisa agora que faz sentido, tá? Então eu não vou utilizar ainda o endereço real para onde eu quero mandar, porque isso a gente pode fazer no próximo vídeo. Mas eu vou fazer alguns testes aqui. Então, por exemplo, eu posso querer jogar algo que está em downloads, né? Tudo que está na pasta downloads. Nossa, a pasta está grande aqui, cheia de lixo. Por exemplo, modelo 3D. Vou escolher como origem esse cara e agora eu vou escolher como destino. Pode ser a própria pasta que eu estou trabalhando aqui, né? Então você pode ver que não tem nada ali, tem só esse resultado .fasta do vídeo anterior em que a gente fez edição de sequências genéticas, bem interessante. E continua não tendo nada, né? Porque eu não fiz a cópia ainda. Então, o que aconteceu aqui? Ele selecionou o endereço absoluto, recebeu o endereço absoluto da origem e do destino. Depois, a gente abriu o arquivo para escrita e a gente pediu para escrever origem, vírgula, destino e escrever embaixo aqueles destinos lá. Vamos dar uma olhadinha. Então, olha aqui. Parece que está tudo certo, né? Ficou até grande, né? Porque os endereços estão completos. Então, parece que ele está aqui na segunda linha, mas na verdade é a continuação da primeira linha, tá? Então, origem, vírgula, destino e, ó, um probleminha aqui para a gente resolver. A gente não colocou o /n, o caractere de quebra de linha, ali ao final. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso para a gente pular uma linha, tá? Então não pode esquecer esse cara. Vamos executar. Então a gente olha aqui, ó lá, fotos e downloads. Tá? Então tá funcionando direitinho essa parte, aparentemente. Agora a gente precisa conseguir repetir isso, né? Tem uma maneira de fazer um loop que permita selecionar vários e ter realmente um arquivo ali maior.
Para saber se devemos repetir ou não, a gente também vai perguntar para o usuário através de um elemento de interface gráfica. Então a gente vai usar uma daquelas caixinhas que aparecem com dois botões, duas opções, do tipo OK, cancelar, ou sim e não. Então a gente vai perguntar para o usuário se a gente deve adicionar mais uma linha àquele arquivo, né? Se ele quer adicionar mais um par de origem e destino. E como que a gente pode fazer isso? Então aqui na documentação do Python, além desses dialogs, tem também esse message box, também está dentro aqui do tkinter, tá vendo? E ele mostra para a gente alguns exemplos aqui de message box, certo? E você pode dar uma olhadinha pelos nomes, né? As funções são bem autoexplicativas, vamos assim dizer. E vai ter um aqui que é ask, yes, no. Então, pelo nome, parece que ele vai abrir uma caixinha com a opção de sim ou não para a gente, certo? E ele já deixa aqui as opções de título e mensagem. Então vamos fazer isso. Vamos copiar esse cara aqui e vamos fazer um teste com ele primeiro, tá? Então eu vou comentar esses caras para a gente poder fazer o que a gente fez no começo com o Ask Directory. Então vamos ver o que esse cara aqui retorna, tá? Vou botar aqui resposta igual a message box e ask yes no. A gente tem que importar o message box aqui em cima para ficar tudo certo. No título eu vou colocar adicionar linha. E na mensagem a gente pode colocar uma coisa mais específica do tipo. Vamos ver como é que essas coisas aparecem, como é que usa o título, a mensagem e o que vai aparecer aqui como resposta. Olha lá, então adicionar linha aparece aqui em cima, certo? Então esse é o título e a mensagem é o que aparece aqui no corpo realmente da nossa caixinha. E tem como opções então sim e não, né? Yes ou no aqui. Vou colocar como yes e ele retorna para a gente true. Então a gente espera que ele retorne false quando eu selecionar no. E é exatamente o que aconteceu, certo? Então com esse mecanismo a gente pode resolver o nosso problema. Vamos mudar o valor dessa variável aqui. Então ao invés de resposta, que está muito genérico, a gente pode colocar algo como continuar. Então a ideia é que se o usuário clicar no sim e a gente tiver um valor true nesse continuar, a gente faça uma repetição, tá? Então vai ser algo do tipo, enquanto continuar, a gente pega os valores aqui de origem e destino, certo? E eu não vou abrir o arquivo e fechar o arquivo toda vez para escrever, porque isso daria problema, né? Se a gente colocar essa linha aqui dentro, o que vai acontecer é que ele vai sobrescrever o arquivo e ele sempre vai ter apenas duas linhas, o cabeçalho e a última seleção de origem e destino, tá? Então, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Eu vou subir esse with open para cá, tá? Que é o equivalente a eu abrir o arquivo ali e deixar ele aberto enquanto estiver rolando tudo isso, beleza? Então, subir o with open para lá e a gente vai verificar se deve continuar. Eu solicito origem e destino e a gente vai escrever esse origem e destino uma vez só, então ele pode subir para cá também, tá? Então abri o arquivo, escrevi o cabeçalho, vou botar aqui cabeçalho do CSV, vou escrever o cabeçalho uma vez só e se tiver que continuar, a gente vai solicitar origem e destino e depois vai escrever esses endereços colocando esse /n aqui no final, né? Não pode esquecer de pular uma linha. Então, com isso, eu acho que a gente resolve o nosso problema. Vamos verificar. Vou clicar aqui. PEN continuou fazendo a mesma coisa. Então, talvez você já tivesse notado esse bug, né? Que a gente não tem um mecanismo para parar a resposta. Então, até se eu cancelar aqui, o negócio vai ficar rodando para sempre. Eu vou ter que fechar aqui na marra. Então, qual foi o problema? A gente caiu num loop infinito. Então, da primeira vez a gente selecionou aqui no message box, teve um valor verdadeiro para continuar e esse valor nunca foi alterado, certo? Então, aqui embaixo, depois da gente escrever no arquivo, a gente tem que pedir de novo, tem que perguntar realmente
se o usuário deseja continuar, certo? Então a gente bota ali a mesma message box, do mesmo jeito. Você pode até fazer uma função ali para não fazer esse copiar e colar, né? Não ter que repetir o texto. E você pode, para a gente dizer que a gente não repetiu, vamos botar aqui, gostaria de selecionar mais um, né? Então mais um para origem e destino. E aí sim, né? A gente tem a oportunidade de trocar o valor do continuar. Então vamos rodar esse aqui agora. Gostaria de selecionar um para origem e destino. Se eu já cortar aqui no começo, não rola nada, certo? E a gente vai ficar com o que está lá, só o origem e destino, só o cabeçalho, que é a única coisa que não depende do continuar. Se a gente rodar de novo e der o sim, a gente pode selecionar então origem, destino, e aí pergunta se eu gostaria de selecionar mais um. Sim. Vamos selecionar então aqui, download, desktop. Gostaria de selecionar mais um? Não. Então vamos dar uma olhadinha em como que ficou o nosso arquivo para ver se a gente teve sucesso. Então, aparentemente está tudo ok, vamos ver. Origem e destino, pulou uma linha, vem aqui o endereço absoluto da primeira pasta de origem, depois da primeira pasta de destino, ela é um pouquinho maior, então parece que está noutra linha, mas está numa só. Então você pode ver que esse espacinho aqui não é um espaço mesmo, não consigo nem selecionar, tá? É só uma indicação de que é a continuação da primeira linha. Se eu tivesse com a fonte menor, você não conseguiria enxergar o texto, mas conseguiria ver que ele está numa única linha. E a gente tem então o próximo para aqui, né? Downloads e desktop. E se a gente continuar selecionando, ele ia continuar adicionando ali no final. Então eu vou deixar esse código disponível para você testar, poder brincar com isso aí, selecionando pasta no seu computador e criando arquivos com esse formato. E aí no próximo vídeo, na continuação, a gente vai utilizar um arquivo como esse para fazer realmente modificações, né? Cópias dentro do sistema aí de arquivos e pastas que estão na origem para o destino. Se você quer aprender a programar em uma linguagem de programação versátil e constituir uma base sólida de programação que você vai poder aproveitar inclusive em outras linguagens, então confira o nosso curso Python do jeito certo, que tem um link aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Também compartilhe com outras pessoas, que fortalece muito o que a gente faz aqui na plataforma. Muito obrigado e até a próxima!